Olá, boa tarde. Estamos no ar com o Informe Meio. E feridos e doentes de Gaza podem receber atendimento médico no Japão. O governo do Japão pode fornecer assistência médica a pessoas doentes e feridas na faixa de Gaza. O primeiro-ministro japonês disse ao parlamento que oportunidades educacionais também poderiam ser oferecidas aos moradores de Gaza, que estão sob uma frágil trégua com Israel. O ministro respondeu a um legislador que perguntou se um plano de 2017 para aceitar refugiados sírios como estudantes poderia ser usado como referência para ajudar os palestinos. As medidas são diferentes de política de asilo do Japão, que tem sido criticada pelo baixo número de pedidos bem-sucedidos. O país confirmou 1.310 requerentes de asilo em 2023, menos de 10% dos pedidos recebidos. O Ministério de Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que 50 pacientes palestinos, incluindo 30 crianças com câncer e seus acompanhantes, entraram no Egito no sábado, como parte de um acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 19 de janeiro. E China responde Trump e anuncia tarifas sobre combustíveis e veículos. A China respondeu nesta terça-feira às tarifas impostas por Donald Trump às importações de produções do país, com medidas similares contra os combustíveis, veículos e máquinas agrícolas dos Estados Unidos, no início de uma nova guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta. A retaliação de Pequim foi anunciada minutos após a entrada em vigor das tarifas de 10% adicionais impostas pelo presidente Trump às importações de produtos chineses. O Ministério das Finanças da China anunciou em comunicado a adoção de tarifas de 15% sobre o carvão e o gás natural liquefeito dos Estados Unidos e de 10% sobre o petróleo bruto, máquinas agrícolas e alguns modelos de veículos. O texto afirma que a medida é uma resposta ao aumento unilateral de tarifas por parte dos Estados Unidos. E lista de aprovados, o Enem dos concursos, é divulgada nesta terça-feira. O Ministério da Gestão divulgou nesta terça-feira os resultados finais e as primeiras listas de aprovados no concurso público nacional unificado, conhecido como Enem dos concursos. Para os cargos de nível médio relacionados ao Bloco 8, a lista publicada é definitiva. Já para as vagas de nível superior, que abrangem os blocos de 1 a 7, novas classificações serão divulgadas nos dias 11 e 18 de fevereiro, com a lista final sendo publicada em 28 de fevereiro. A razão para essa divisão é que os candidatos aprovados para cargos de nível superior que exigem cursos de formação precisam confirmar seu interesse em participar até quarta-feira. Apenas aqueles que responderem afirmativamente à convocação terão a vaga garantida. O Ministério da Gestão explicou que, à medida que candidatos não confirmem sua participação nos cursos, outros serão convocados, o que pode alterar as listas de classificação para os cargos afetados. E ministra Carmen Lúcia diz que TSE já está se preparando para as eleições de 2026. Na abertura dos trabalhos da Justiça Eleitoral de 2025, na segunda-feira, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, ressaltou que os preparativos para as eleições presidenciais de 2026 e o pleito municipal de 2028 já começaram. Para as eleições de 2026, as providências já começaram a ser implementadas na sequência ao término das eleições. Para a eleição de 2028, uma série de providências já precisou ser iniciada, como a questão do cálculo de eleitores e quantas urnas precisam. Em seu discurso, a presidente do TSE destacou a importância da democracia no Brasil, afirmando que a liberdade e justiça só existem em um regime democrático. Com o mandato de Carmen Lúcia se encerrando em agosto de 2025, as eleições presidenciais de 2026 serão conduzidas pelo ministro Cássio Nunes Marques, atual vice-presidente do TSE e integrante do STF, indicado ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E Lula se reúne com presidentes da Câmara e do Senado nesta terça-feira. Em um gesto à nova cúpula do Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta segunda-feira com os novos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e afirmou que eles não terão problema na relação com o Planalto. No encontro, o petista disse que um projeto do Planalto jamais será enviado para o Legislativo sem antes uma conversa com os líderes de partidos. A deferência foi respondida por Alcolumbre, que prometeu ajudar para a aprovação de pautas de interesse da gestão petista. E para mais informações, acompanhe o portal meionews.com e a nossa programação. Você fica agora com o Programa da Tarde.